Graças e paz a todos que estão nos ouvindo e assistindo, seja no YouTube, no Zoom, nas plataformas digitais, que Deus abençoe. Vamos juntos para o terceiro episódio, para terceiro dia desse estudo, esse estudo bíblico, 7 áreas de influência. Todo mundo que está aqui no Zoom, dá um tchau para a galera que está no YouTube. Estejam com a gente no próximo Zoom. Como que vamos, então? Compartilhando, 2, 3, 1, 2, 3, 1, não, 3, 2, 1, ou 1, 2, 3, né? Ok, 7 áreas de influência, né? Como eu disse, então, na primeira semana falamos demos a introdução, né, do tema, na verdade foi o pastor Diego que fez essa introdução, e também trabalhou a questão da família, né? Essa área de influência muito importante, que é a área familiar. Na segunda semana, né, que foi a semana passada, eu trabalhei com vocês a importância da artes/entretenimento e também da política, do governo. E hoje nós vamos trabalhar em 2 temas, em duas áreas, né, de influência muito importantes, né, que é a educação e também negócios. Na última semana, trabalharemos mídia e também igreja, tá? Vamos lá. Falando sobre educação, eu começo com esse versículo aqui, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Eu já quero começar, melhor dizendo, essa aula, pedindo para vocês colocarem aí no chat, em uma frase simples, eu não estou falando simplista, simples, né? Porque é possível ser simples e ser profundo, né? Coloque aí no chat o que seria educação para vocês. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Pensa numa frase, coloque aí no chat, por favor. O que vocês acreditam ser educação, ou ser o processo pedagógico, né? A Ana Elisa está falando de exemplificar, transmissão de conhecimento, ensino, respeito às pessoas, primordial, conhecimento. Respeito e conhecimento, gosto disso. Primordial, liberdade. Crescimento, processo de educar, conhecimento aos outros. Será que educação é só conhecimento ou também a gente consegue compartilhar sabedoria? Não? Porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas, não? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu gosto de uma ideia, eu já falei no púlpito sobre isso, né? A diferença de sabedoria e conhecimento, né? Conhecimento é você saber oh meu Deus, que tomate é fruta. Sabedoria é você saber que você não pode colocar tomate na salada de fruta. Percebam? Tá? Pastor, tomate é fruta? É, é duro acreditar, mas é, tá? Então, conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria não vai colocar tomate na salada de fruta, né? Então, sabedoria não é algo tão simples assim, mas eu acredito que também seja transferível, certo? Troca de experiência, eu gosto disso, troca de experiência. Rubem Alves vem dizer que educação é um processo não depositório só. Não é apenas o professor que deposita a informação, mas o aluno também deposita no professor. Eu gosto disso. Eu gosto. Todo mundo aprende no processo de educação. A gente vai falar também um pouco sobre isso.
Educação, orientação familiar sobre cultura, conceitos e valores da família, ensino, proporcionar acesso a conhecimentos científicos e troca de experiência para desenvolvimento intelectual acadêmico. Boa. Precisamos ter conhecimento para aprender as coisas. Ok, acho que um bom início de conversa para esse nosso tema, né? A educação, eu acredito, né, que é o modo pelo qual uma geração transfere todo o seu conhecimento, né? Não necessariamente do mais experiente para o menino. Não, eu acredito também que o menino pode ensinar o experiente, né? É só você pegar um adolescente com o seu avô, com a sua avó, e ver o quanto que esse menino pode ensinar o seu avô e a sua avó na tecnologia, enfim. Mas, basicamente, né, a gente pode dizer que o processo de educação é de uma pessoa mais vivida, mais experiente, mais esclarecida a respeito de alguns assuntos técnicos, né, tecnologia, leis, valores, princípios. É quando uma pessoa tem isso e consegue depositar em alguém, né? Eu gosto desse versículo todas as vezes que eu apresento uma criança, se não todas, 99,9%. Eu gosto de trabalhar esse versículo porque instrui o menino no caminho, né? No caminho. É uma contração aí, né? Não é simplesmente o caminho, não é um artigo apenas, é no caminho. Então, eu acredito que qualquer mudança na sociedade vai passar pelo processo educacional, certo? Mas o educador precisa pegar na mão, né? Não é simplesmente depositar conhecimento, mas é no discipulado, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra disciplina e discipulado vem da mesma a palavra da mesma raiz, vem da mesma raiz, discipulado barra disciplina. Então, quando eu disciplino alguém, eu estou discipulando, é porque a gente tem essa ideia que disciplinar alguém é ferir ou é machucar, mas não. É possível você disciplinar de maneira agressiva, mas é possível você também disciplinar de maneira pedagógica, amorosa, né? Então, quando a gente percebe o que está acontecendo no Talibã, né, é um processo educacional. Um processo educacional de cativeiro, mas né? Eu não sei se foi Rubem Alves ou se foi... Ai, meu Deus, eu acho que foi Rubem Alves. Quando ele vem dizer que o processo educacional ele pode promover uma gaiola ou ele pode te dar asas, né? E não é o Red Bull. Eu acredito na pedagogia que te tira da gaiola, né? Quando a gente vê, desculpa voltar nesse assunto, mas essa questão do Talibã é uma geração contando para outra geração, né? Com certeza, muitos desses miliciantes, vamos dizer assim, do Talibã, nasceram depois do World Trade Center e tem Osama Bin Laden como seu grande herói. Eles foram educados, eles foram ensinados no caminho a pega a arma, pega a bomba. E esse é um processo educacional, mas infelizmente um processo educacional que gera cativeiro, que gera gaiola, pelo menos eu compreendo assim, né? Olhem só o que o Ribben vem dizer, somente através da educação as pessoas poderão desenvolver habilidades necessárias para vencer os maiores e mais variados obstáculos e desafios que a vida oferece, né? E é óbvio, a palavra educação, ela é uma palavra plural, né? A gente pode falar em educação religiosa, a gente pode falar em educação ideológica, a gente pode falar de educação sociológica, filosófica. Dentro do guarda-chuva educação, né, nós temos uma pluralidade. Por isso que o Ribben vem dizer que tudo,
né? Tudo começa na educação, tudo passa pela educação e tudo termina na educação, né? E aí me fez lembrar essa frase do Ribben, ou esse conceito do Ribben, me fez lembrar o que o apóstolo Paulo disse, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é a verdade, Cristo é a informação, né? Cristo é a informação, Cristo é a verdade, né? E João 8,32, né? Trabalha esse conceito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a informação, e a informação vos libertará. No caso, essa informação é uma informação que liberta, que aqui é Jesus. Aqui não é um pastor, aqui não é um político, aqui não é um sociólogo. Aqui é Jesus dizendo: quem me conhece tem liberdade. Então eu acredito sim, de todas as observações que vocês colocaram no chat a respeito do que é educar, para mim, lógico que eu concordo com tudo que vocês escreveram, mas para mim, educar é libertar as pessoas das algemas da ignorância, né? É trazer clareza para ambientes escuros. E vai um pouco daquilo que o pastor Ferreira pregou na semana retrasada. E eu também falei um pouco na semana passada da luz que chega, né, para o Paulo, né? Quando Paulo fica cego é o momento que ele mais enxerga, né? Porque aqueles que só enxergam com os olhos naturais são cegos, né? Mas aqueles que enxergam com os olhos do coração, através da fé em Cristo Jesus, né? Agora, lógico que em última análise eu estou falando de Jesus como a verdade, mas é óbvio que existem também outros conceitos verdadeiros, né? Como leis da física, leis da química. Você tem... Deixa só a moto passar aqui. Eu acho que todas as motos com o escapamento mais sem vergonha do mundo passam nessa vida, não é possível. Lógico que, em última análise, eu estou falando de Jesus como a verdade, mas existem também outras informações verdadeiras, né? Então, é muito bom. Eu estava fazendo um curso de filosofia com, acho que eu disse para vocês, né? Um curso com o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Gente, como é bom ouvir aquele cara, né? E ele vai falando coisas que você vai... Não é que é verdade? Não é que é verdade? E vai libertando você, né? Vai iluminando o teu caminho, né? Impressionante, impressionante. Eu gosto do Salmo 119, versículo 25, 125, se eu não me engano, que vem dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, né? A verdade, ela ilumina as rotas, né? É muito lindo isso. Por isso que educação é algo que a gente tenta investir na ADAI. E tomara a Deus que tantas outras igrejas também investam, né? Quando eu olho igrejas históricas como Batista, como Presbiteriana, como Adventista, né? Que investem já há muitos anos em processos pedagógicos, né? Seja uma escola de ensino fundamental, né? Ou maternal, nem sei mais os nomes, são tantos nomes novos, né? Faculdades, ensino teológico. Então, realmente é muito bom. E ninguém duvida, né, que de fato Jesus foi o maior pedagogo da história. Ele gostava de ensinar, né? Eu vejo mais Jesus ensinando do que pregando. Interessante, não? Já pararam para pensar a respeito? Jesus, ele mais ensinou do que pregou. Aí você fala, mas pregação e ensino não é a mesma coisa? Eu não vou ficar entrando em definições que são muito uma linha tênue, né? Mas eu não consigo ver em Jesus esse pastor pentecostal, esse pregador pentecostal, que ele falava e as pessoas davam glória a Deus. Não, eu vejo isso talvez no apóstolo Paulo, vejo isso no apóstolo Pedro, mas Jesus, ele era muito, pelo menos os textos bíblicos das narrativas dos evangelhos, né? Eu vejo Jesus muito mais como um professor, como um mestre, como um rabi, do que como alguém que
pregava e as pessoas reagiam, né, desse estilo de culto que nós temos hoje. Por isso que, vou até tirar um pouco aqui a minha tela, por isso que a gente não pode ter preconceitos com igrejas que talvez não sejam tão barulhentas. No glória a Deus, no aleluia. Essas igrejas, elas são tão abençoadas quanto igrejas mais barulhentas, né? Eu já fui, vocês devem imaginar o quanto que eu já rodei e rodo. Eu já fui em igrejas onde a unção caiu, a Cassiane cantou, o pregador pregou demais, eu saí mais vazio do que entrei. Como eu também já entrei em igrejas pentecostais, que eu saí com a minha alma muito alimentada pela palavra. Mas, gente, na época que eu lancei o meu CD Ao Deus Vivo, esse CD ele teve uma grande projeção dentro das igrejas batistas. Eu dava aula em igrejas batistas, né, aula de música e tal, na época que eu gravei esse CD. E era impressionante, né, tá? A gente ia para os cultos, eu cantava. Naquela época eu cantava mais do que pregava, muito mais, né, no sentido de quantidade. Eu cantava, gente, dava para ouvir um mosquito dando glória a Deus, mas você não ouvia as pessoas dando glória a Deus. Aquele silêncio mortal, sabe? Você fala, meu Deus do céu, e eu sempre pentecostal, mas que igreja fria. Na primeira, na segunda, na terceira eram assim, sabe? Era esse tipo de pensamento. Só que convivendo com os meus irmãos batistas tradicionais, gente, de verdade, acabava o culto, as irmãzinhas, os irmãozinhos vinham me dar um abraço tão caloroso, dizendo muito obrigado pela música que você cantou. Eu ouvi cada frase da letra. O carinho que a gente recebia na porta, eu não recebia em igreja pentecostal. Porque às vezes as pessoas estavam dando glória a Deus, não estavam sabendo nem que estavam cantando. Tem gente que vai para o velório, gente, chora, mas não sabe nem que morreu. Tem gente que assina o culto e dá glória a Deus. É só o pastor é só o pastor calibrar a entonação na hora certa que o povo vem. Isso é muito feio. Muito feio. Né? Eu não estou falando que a gente não tem que ter liberdade de glorificar, pelo amor de Deus. Mas o que adianta um culto pentecostal se não tem educação? O que adianta você ter um culto pentecostal se você não tem ensino teológico? Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Muito sobre isso. É um paradigma assembleiano. Igrejas pentecostais têm esse paradigma. Eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado. Né? Então, a Sheila colocou aí, culto racional. Engraçado, né, Sheila? Porque as pessoas, elas conotam racionalidade com frieza. Não. Ser racional é você oferecer um culto inteligente, né? Onde tem um livro do Jonas Madureira. Quem souber o título, me ajuda aí. O título do Jonas Madureira, do livro do Jonas Madureira é... Ai, meu Deus. Racionalidade Rendida. Por favor, pesquisem aí para mim. Esqueci agora o título. Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada. E ele vem trabalhar isso, né? Entenda o conceito do livro, tá? Ele vem trabalhar, sim, nós somos inteligentes, nós somos racionais, Deus espera, mas a gente coloca a nossa inteligência nas mãos daquele que de fato é o Senhor. Então eu não nego a minha inteligência, eu oferto a minha inteligência. Né? Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Quem nunca leu esse livro, acho que vale a pena aí. Pede lá na Da História que eles encomendam e dão para você. Dão não, né? Vocês têm que comprar. Como eu disse, né? Essa questão do educados e educadores, né? Essas são duas palavras que nos definem, né? Primeiro, né?
como educados, nós estamos em constante aprendizado, todos os dias. Todos os dias. Por isso que a gente precisa permanecer com o nosso coração aberto para tudo que Jesus e também as pessoas, por meio de Jesus, desejam nos ensinar diariamente, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou aprender, Jesus vai me ensinar algumas coisas, e tem a ideia de que Jesus vai falar com ele, e ele vai ouvir a voz de Deus. Não, mas às vezes Deus vai ensinar a gente através de alguém que a gente não quer. Eu acho que essa é a pior educação, é quando a gente tem que reconhecer que a gente aprende com pessoas que, teoricamente, a gente não gostaria que nos ensinassem, né? Então, nós somos passíveis de educação, precisamos ter um coração ensinável, né? Se vocês já entram nessa sala de Zoom com a ideia de que não tem nada a aprender, uma que vocês estão perdendo tempo. Segundo, não é uma postura humilde, né? Não é uma postura humilde. Hoje eu estava tendo a minha aula de inglês e no meio dessa aula de inglês que eu tenho tido com o professor Alex, que ele é membro da nossa igreja, né? E eu tenho aula com ele de terça e quinta de conversação. E hoje a gente também teve, eu tinha faltado numa aula e ele repôs hoje, né? E aí eu estava explicando para ele, tentando explicar em inglês, a questão do que é o ecumenismo, né? Porque vocês vão entender porque eu estou entrando nesse assunto. A palavra ecumênico vem da palavra grega ecumene, né? Na tradução seria todos na mesma casa, né? Todos na mesma casa. Então, assim, você perguntaria para mim, pastor, você participaria de uma reunião ecumênica para falar sobre o meio ambiente? Ou para falar sobre política? Ou para falar sobre, vamos lá, qualquer assunto social? Opa, se entraria, com certeza. Eu quero ser diferente e influente. Eu quero ouvi-los, eu também quero ensiná-los, né? E eu tenho que ter a humildade de saber que em algum momento eu posso aprender também. Porque o ecumenismo nesse âmbito não tem nada a ver com religião, entende? O que incomoda a mim, eu acho que incomoda a todos, é quando a gente tem um ecumenismo religioso, que é quando a gente coloca todo mundo numa mesma sala e cada um adora o seu Deus. Eu acho isso uma perda de tempo, porque para que eu vou colocar todo mundo na mesma sala só para... É melhor eu adorar no meu quarto, o budista adora no quarto dele, o católico, né? Então, o ecumenismo religioso é algo que não me faz sentido para mim, né? Se alguém me chamar, pastor, você quer participar de um culto ecumênico? Aí eu vou falar assim, não quero não, eu tenho mais que fazer, assim, sabe? Mas, pastor, você pode participar de uma reunião ecumênica para falar sobre assuntos da sociedade, já que estamos na mesma casa? Opa, com certeza. Porque a gente vai falar de, como eu disse, né, de meio ambiente, a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de uma série de assuntos. E aí eu aprendo com eles, que eu tenho muita coisa a aprender com o católico, assim como o católico tem muita coisa a aprender com o evangélico, e assim por diante, né? Eu acredito. Porque se a gente parte do princípio que só nós somos detentores da verdade, a gente pode ficar como o apóstolo Paulo, quando judeu, que eu preguei domingo. E aí é um problema, porque a gente vai ficando fanático, a gente vai achando que só a gente aprende com a gente mesmo, né? É um problema. Eu aprendi muito, como eu já disse em outras vezes, com amigos meus católicos, com amigos meus agnósticos, com amigos meus ateus. Por quê? Porque ele falou, eu absorvi, né? O que o apóstolo Paulo vem dizer, né? Ouça tudo e retenha o que é bom. Não é isso? Ouça tudo e retenha o que é bom. Né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Se você está precisando de uma cirurgia no coração, e aí você tem dois médicos, né? Um é um evangélico pentecostal que dá glória a Deus toda hora,
mas que ele fez até o 3º ano de medicina. Aí você tem um ateu que fez 8 anos de medicina, mais especialização, e ele vai te operar. Quem você escolhe? O pentecostal de 3 anos de formação ou o agnóstico ou o ateu de 10 anos de formação? Né? Ou seja, a gente tem muito a aprender com os agnósticos, nós temos também muito a aprender com os ateus, não necessariamente na linha religiosa, mas nem só de religião vive uma pessoa, eu posso aprender outros assuntos com pessoas não cristãs, né? Hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa, ele disse assim para mim, pastor, os meus pais são kardecistas. Eu sei que nós somos salvos pela fé. Eu sei que vocês não aceitarem a Jesus, dentro da minha concepção teológica, eles não vão ter salvação. Mas, pastor, eu preciso falar uma coisa para ti. Pensa em pessoas íntegras. Né? E aqui quem? Todos nós conhecemos, né? Pessoas que são educadas, são bem informadas e podem nos ensinar muito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter a humildade de ouvir tudo e reter o que é bom. Isso também é aprendizado, isso também é educação, né? Tata, tenta achar para mim aí Salmos 44, versículo 1. Versículo 1. Acho tão bonito isso. Coloca para a gente aí. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos. Ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Né? Então eu acredito sim que um povo sem história é um povo sem futuro. Um povo sem educação é um povo sem memória, e aí vira presa fácil. Então, a educação, e óbvio que eu estou falando na esfera federativa, na esfera estadual, na esfera municipal, mas também na esfera religiosa, e por aí vai, né? Eu gosto também de Gálatas 5:1, que vem dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Né? Então, se liberdade é a verdade, a gente tem que tomar cuidado para as mentiras não nos cativarem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente acha que é verdade pode ser uma grande mentira. O que a gente conhece oh meu Deus, na cultura grega de sofisma, né? O sofisma é a tal da mentira sendo contada com uma embalagem bem interessante, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso, que nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes pode ser uma baita de uma bijuteria. Com todo respeito a quem usa bijuteria, né? Então, eu acredito que é muito tem que ser intencionalmente preciso da nossa parte essa concepção que seremos eternos aprendizes, mas também eternos professores, né? Precisamos ensinar, mas também precisamos aprender, né? Então, como que a gente passa, então, informação? De várias formas, mas a gente trouxe aqui. Primeiro, a gente precisa de disponibilidade, né? Precisamos de disponibilidade, né? E cá entre nós, isso é uma coisa que na sociedade pós-moderna a gente quer os prontos, né? A gente já quer os Timóteos prontos, a gente já quer os discípulos prontos, né? Inclusive pais que transferem a responsabilidade da educação para os filhos, para os professores, né? E a desculpa é a falta de tempo, né? E é muito doido, a Tati não me deixa mentir, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi algumas vezes, e a gente ouviu quase que em todas as igrejas que a gente passava, né, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, que é uma tendência a acontecer isso no Brasil. Que fenômeno é esse? Seguinte, os pais na América, eles têm o discurso, porque lá você ganha por hora, né?
Então você trabalha e ganha por hora. Então quanto mais você trabalha no dia, mais dinheiro você leva para casa, leva para casa. Lá nos Estados Unidos não é como aqui. Aqui o brasileiro ele ganha, lógico, eu não estou generalizando, mas na maioria dos brasileiros eles ganham quinzenalmente, né, ou mensalmente, né, o tal do vale, né. Só que lá nos Estados Unidos não é assim. Eu não sei se alguém já morou nos Estados Unidos que está aqui com a gente, pode confirmar o que eu estou falando. Na verdade, você ganha por hora e você ganha por dia muitas vezes, ou no mais tardar na semana. É difícil uma empresa americana que vai te pagar por mês. Difícil. A não ser uma multinacional, mas o americano está mais acostumado a ganhar por dia. Então, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, né? E é muito doido que a gente ouve assim, os pastores dizendo que, olhem só, os pais muitas vezes preferem trabalhar fora, mas o que eles recebem trabalhando fora é o que eles pagam para a criança ficar no contraturno escolar. É quase que um 6 por meia dúzia. Ok, isso daí é um direito de qualquer um fazer. Ok, mas como eles terceirizam as crianças para o terceiro, essas crianças elas crescem sem essa ligação e lá na frente essas crianças adultas vão colocar os pais nos asilos. Ok? Já que você não me cuidou na infância, eu terceirizo também o teu cuidado, o meu cuidado. Então, é muito triste isso, muito triste, né? Quando a gente vê isso acontecer. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de disponibilidade. Quer ser pai? Então aguenta o tranco. Quer ser mãe? Aguenta o tranco. Ok? Sabe? Óbvio que eu não estou generalizando. Vocês sabem que eu não sou assim. Tem pai e mãe que não dá. Trabalha o dia todo mesmo e tem que deixar de manhã e à tarde. Ok, mas à noite compense. Porque tem pai e mãe que às vezes faz isso, né? Fica o dia todo fora, aí quando chega à noite, já terceiriza a criança para Netflix. Entende? Então são desses extremos que eu estou falando. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu preciso, né, reforçar isso com vocês, que a gente precisa de disponibilidade para discipular. Eu preciso de disponibilidade com os meus filhos, com a Tati, eu preciso de disponibilidade com o Ferreira, com aqueles que estão comigo, aqueles que caminham comigo, né? Antes de entrar aqui com vocês, eu reúno todos os pastores locais, a gente fica das 7 às 7h50, batendo papo a respeito dessa aula, para a gente ter o nosso discurso bem alinhado. Aquilo que a gente prega aos domingos, mesma coisa, a gente vai discutindo a semana toda. O que você vai falar? O que eu vou falar? Qual texto você vai trabalhar? Ei, toma cuidado ali. Disponibilidade, isso é discipulado, isso é disciplina, isso é o que a gente conhece como exortação. As pessoas elas confundem muito a palavra exortação com admoestação. Exortar alguém é como uma criança que está andando de bicicleta e cai. Você vai lá, levanta e tenta ensinar. A admoestação é a bronca, né? Mas a exortação tem muito mais a ver com o processo pedagógico do que simplesmente com o processo corretivo. Toda pedagogia tem que ter correção, mas infelizmente nem toda correção tem pedagogia. Então, se não é para gerar pedagogia, melhor, se não é para corrigir fazendo pedagogia, melhor nem corrigir. Senão vai ser uma educação apenas depositária, uma educação onde você joga informação e deixa que a pessoa se vira. Não é isso. O mundo está mudando. Ah, não, mas o meu pai me ensinou assim, a minha mãe me ensinou assim. Tá bom, mas passou. O mundo está passando.
o mundo está girando. Então a gente precisa de novos formatos para passar a mesma essência daquilo que a gente quer pregar. Ok? Né? E principalmente com os novos na fé. A gente precisa de muito, muito cuidado. Por isso que a gente é tão intencional com essa questão do novo convertido e passa pelo reset, depois vai para o start, depois vai para o CDV. Para quem vem de outras igrejas, já é um processo um pouco mais tranquilo, né? Mas para quem é novo na fé, meu, o start é muito importante. O CDV também é muito importante, né? Porque eu quero que ele, entre aspas, tá? Estou falando aqui em aspas, né? Eu quero que ele vá para o velório e chore sabendo que morreu. Não simplesmente vai lá para a igreja, fica dando glória a Deus, mas não sabe a razão da fé. Ok? Então, precisamos de disponibilidade. Não dá para a gente discipular todo mundo, mas a gente precisa compreender quem são aqueles mais próximos e investir tempo neles. Segunda coisa, precisamos de conhecimento. Pode parecer óbvio, né? Mas a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Somos a geração com mais acesso a informações da história, né, da humanidade, e ainda assim nosso conhecimento, uma grande parte da sociedade é um conhecimento altamente raso, né? Agora, com essa polarização política, e todo mundo é cientista, todo mundo é político, todo mundo é farmacêutico, agora todo mundo sabe do Talibã, agora todo, sabe? E aquilo, né? A gente sabe de tudo, mas não sabe de nada. A gente comenta tudo, né? Mas são comentários rasos. Então, a Tati sabe, né? Às vezes, isso é uma... A Tati gosta de, como chama? De, quando o preço está caro, de pechinchar, fala, né? Pedindo desconto. A Tati, olha... Gente do céu, eu vou contar um pecado para vocês. Não é que meu dinheiro está sobrando, mas eu tenho um pavor quando eu vou comprar alguma coisa com a Tati, principalmente agora que a gente está fazendo reforma. Meu santo Deus, né? Eu falo, Tati, não pede desconto, por favor, Tati. Você vai me dar. E o pior é que quanto mais eu falo, mais ela pede e mais ela consegue. Isso que é o que me mata. Ela olha para mim e diz, tá vendo? Meu, Aí tem dias que é assim, né? Eu vou dar um exemplo, né? Ela fala assim, eu tô achando que aquela cadeira tá cara. Aí eu falo, não tá cara. Aí ela fala, não, tá cara. Eu falei, mas qual é a tua referência de caro? Aí ela, não, mas eu tô achando que ela tá cara. Aí que me dá mais raiva. Eu falei, meu Deus, mas como você pode falar que tá cara se você não tem a referência? O que eu quero dizer com tudo isso? Né? Às vezes, a gente quer dar uma opinião sem saber todo o custo por trás. Né? Então, eu prefiro dizer assim, tá, eu não sei não. Ah, não, mas eu pesquisei. Ah, se você pesquisou e está falando que está caro, então eu vou acreditar. Mas não espere de mim falar que está caro, porque eu não sei quanto custa uma cadeira de plástico. Quanto que eu vou saber uma cadeira para colocar na sala de jantar, sacola? Entende? Então, é importante a gente é, 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 ter conhecimento daquilo. E aqui eu quero fazer um grande parênteses, né? Não somos melhores nem piores do que ninguém, mas aquilo que eu tenho falado com vocês já há um bom tempo. Nós podemos ser uma igreja da cerca ou a igreja da grama, certo? A igreja da cerca ou a igreja da grama. Eu posso investir em cerca e segurar vocês na ADAI pela cerca. Eu não vou conseguir, mas eu posso tentar. No medo, se vocês saírem da ADAI, Deus vai pesar a mão. Tem um monte de técnica. Olha, vocês estão sobre a minha cobertura espiritual. Olha, um monte de teologia furada, fuleira. Eu posso construir uma igreja numa narrativa do medo. Vocês ficam comigo por causa do medo. Isso é fazer uma igreja com cerca. Mas, para mim, a igreja que funciona é a igreja que a gente investe no pasto. Vocês são tão livres para irem e virem,
e eu foco tanto no pasto que vocês vão poder provar de outras gramas, mas a liberdade de vocês vai ser tão encantadora, vocês vão voltar. Ou às vezes não, ou às vezes vocês vão poder conhecer uma outra comunidade que fornece um tipo de alimento com um tempero diferente, né? Isso pode acontecer. E acontece, gente, há 11 anos comigo na frente da ADAI. Pessoas, graças a Deus, a quantidade que chega é maior do que a quantidade que vai. O meu déficit não está grande, né? Mas é isso. Por quê? Porque eu acredito na grama. É a melhor grama? Não. É a pior? Também não. Então, é aquela grama para quem quer comer, para quem quer se alimentar, para quem quer ficar nutrido. Então, eu acredito que a gente precisa investir em educação. Gente, a maior prova disso é a gente estar aqui. Seria muito mais fácil, gente, para mim. Estaria muito na minha zona de conforto estar agora no YouTube pregando e vocês me ouvindo. Gente, eu prego há 11 anos. Nosso time estaria muito feliz agora de estar na ADAI trabalhando para levar um culto no YouTube para vocês. Mas eu tenho percebido isso. Nós já temos um bom culto no domingo. Por que não fazer das nossas quartas-feiras um processo educacional? Tem coisas que eu falo aqui, de um jeito que eu falo, eu não estou precisando aqui colocar o boné do pregador. Vocês me veem pregando, gente, todo domingo. Vocês sabem que quando eu subo naquela plataforma, eu coloco a minha carcaça de pregador. Eu mantenho a minha essência, mas eu tenho que ser pregador. Ali eu não consigo ser muito professor. Eu tenho que ser. Mas a minha dose de professor lá tem que ser menor. Eu preciso ser pregador. Mas aqui não, aqui eu posso ser professor. Aqui eu posso olhar nos olhos de vocês. Né? Quando a gente fala do college, o college está se desdobrando para oferecer esse material para vocês. Sabe? Se desdobrando. Formação ministerial. Gente, sem brincadeira nenhuma, sabe quanto que a gente investiu? E não foi a igreja, tá? Foi o college. Quero deixar bem claro. A própria entrada financeira do college tem bancado todo o sistema on-demand do college. Sabe quanto que foi investimento para site, plataforma? Sabe quanto, gente? Eu estou falando de R$50 mil. Nos últimos 6 anos, 5 anos, a gente tem investido mais de 50 a 60 mil reais investindo em educação. Porque a gente acredita. No Zoom, para nós, o investimento é para os professores. Mas quem trabalha na área de tecnologia sabe, uma plataforma não é barato. Sabe? Não é barato uma plataforma. Ai, pastor, se eu soubesse, eu tinha dado de graça. Eu sou técnico. Ok, mas você não estava, chegou agora. A gente investiu e investe pesado. Por quê? Porque a gente acredita na educação. Né? Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a gente precisa de conhecimento. Né? Volto a dizer, o college é a instituição teológica mais uau. Não sei se é, mas também não é pior, não. Muito pelo contrário. A gente está tentando ensinar o que de fato são os desafios de uma igreja local diária. Diários, né? Desafios diários de uma igreja local. Então, vocês estando aqui é a maior prova de que a gente acredita na educação. Pastor, a gente vai ficar assim para sempre no Zoom toda quarta-feira? Eu não sei, gente, eu não sei. Não sei, vamos caminhando, vamos ver até onde a gente vai. Se vocês perguntarem para mim hoje, eu gostaria de ir assim até a volta de Jesus. De verdade. Por quê? Porque a tecnologia chegou, é um novo momento da sociedade, a vida está cada vez mais corrida, vocês saírem do serviço, tomar banho, jantar. Nós somos uma igreja num ambiente urbano, então eu acredito sim nesse formato.
Vai ser assim sempre? Não sei. Eu vou ter que fazer muitas pesquisas ainda até o fim do ano com vocês, saber se está funcionando esse formato ou não. Pode ter melhorias, óbvio, mas a gente precisa investir em educação, né? Tem sido a minha preocupação, colocar boas gramas ou boa grama para vocês, né? Talvez vocês não vão sair dessa sala de Zoom falando em línguas. Talvez vocês não vão sair dessa sala de Zoom glorificando, exaltando, chorando. Mas, gente, eu não me lembro de ter saído de uma aula de filosofia em prantos, mas aprendi filosofia. Então, nem sempre o choro, o glória a Deus, é sinônimo do que a gente aprendeu. A gente tem que tomar muito cuidado. O processo cultico é muito importante, estar lá, chorar, glorificar, exaltar. E eu mesmo, né, gente? Vocês sabem disso. Quanto eu sou intenso naquilo que eu faço em cima de uma plataforma. Eu procuro ser intenso. Eu prego como se fosse a minha última pregação. Mas, de quarta-feira, eu acredito que isso que a gente tem vivido é um processo educacional importante, né? Terceiro e último, né, para a gente fechar esse assunto sobre educação, precisamos de graça, né? Então, não basta apenas termos o conhecimento, termos a disponibilidade, precisamos da graça de Deus. Educar é um privilégio, um grande desafio, né? Ainda mais agora, né, em dias difíceis como os nossos, valores distorcidos. A educação não pode estar restrita apenas ao nosso esforço próprio em educar. Precisamos da graça de Deus para saber exatamente como alcançar os diferentes lugares onde estamos inseridos, né? Educar exige estratégia, né? Educar uma criança de 1 ano é uma coisa, educar uma criança de 5 anos é uma outra coisa. Falar com um novo convertido é uma coisa, falar com uma pessoa que já está 30 mil anos na igreja é outra coisa. E a gente precisa respeitar o aprendizado de todos. Por isso que um dia um professor me deu um conselho, ele disse: Rodrigo, todas as vezes que você for pregar ou dar aula, pregue e dê a aula como se você fizesse para um adolescente e para um idoso. Você precisa ter uma linguagem simples, mas não simplista. Precisa ter uma linguagem profunda, mas não muito rebuscada. A tua forma de explicar tem que viajar todas as gerações, que senão você pode atrair aquilo que você exala no discurso, né? Se eu falasse aqui 3 vezes vós me ser, não ia conectar com a geração, nem com a minha geração conecta, imagine com a geração dos adolescentes, né? E quando a gente olha para Jesus, é muito doido, porque quando Jesus ia falar com agricultores, ele usava terminologias de sementes. Quando Jesus ia falar com pescadores, ele falava de peixes. Quando Jesus ele ia, enfim, falar de qualquer outro assunto, ele tinha essa capacidade de conectar. Então, eu acredito sim que nós precisamos da graça de Deus mais do que nunca, sabe? Olhem só, Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus servos. Percebam que Deus não rejeita quem não tem o conhecimento, não é isso. Deus rejeita quem não quer o conhecimento. Isso é muito importante, né? Então, Deus, ele vai nos rejeitar não porque nos falta mas é porque a gente não quer o conhecimento. Então, um coração que Deus ama é um coração onde a pessoa tem sede e fome de aprender. Infelizmente, gente, eu tenho que falar assim, com muita tristeza no meu coração. Tem gente que não entra nesse estudo bíblico porque acha que já sabe demais. Isso é uma tristeza. E eu não sou do tipo do líder que fica ligando, e aí, por que você não entrou hoje? Por que você não entrou hoje? Não, eu não tenho, não. Tenho 2 filhos para criar, gente. Tenho uma esposa que está inventando de fazer reforma, tem muita coisa para fazer na minha vida. Não, em nome de Jesus. Eu também quero a reforma, tá, gente? Antes que ela me mande embora, eu também quero. Nossa, como eu fico feliz com reforma, meu Deus. Você quer me ver feliz, é ir para Leroy Merlin, tô brincando, quanta hipocrisia. Sabe,
Eu não vou ficar ligando para o Ito. Ô, Ito, por que você não entrou hoje? Não, 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 não. O Ito é barbado. Pelo amor de Deus. Quer dizer, ele tirou a barba, mas ele é barbado, acredita. Sabe? Não, não. A não ser que a pessoa fala, pastor, estou precisando de carinho. Vamos fazer um aconselhamento. Tá, então é aconselhamento. Uma outra coisa. Mas, não, você quer que você entre. Gente, nós estamos aqui em 99 dispositivos. No mínimo era para a gente estar aqui em 500 dispositivos. No mínimo. Agora, eu sou o tipo do líder que celebra os presentes. Eu não fico reclamando dos ausentes. Vocês nunca vão me ver aqui chorando as pitangas. Nunca. Nunca. Talvez os outros não estão entrando porque eu estou precisando melhorar como educador. E eu tenho que fazer essa também a minha culpa. Por que a gente não está atraindo mais? Vamos trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. Agora, a educação é um negócio que dá trabalho. Não é todo mundo, não, que quer ter essa disposição. Então, parabéns a vocês que estão aqui, né, comigo. Sejamos capazes, sim, de olhar a Bíblia e reconhecermos o quanto precisamos aprender, né? E que esse aprendizado não morra com a gente, mas que a gente compartilhe, né? Educação tem a ver com legado, tem a ver com aquilo que a gente deixa para as pessoas, né? Então, que a DAI seja uma igreja que não venha engaiolar ninguém, mas que venha dar asas, asas, muitas asas, né? Porque a ave, quando ela pega a asa, né? Quando ela tem a noção da asa dela, melhor dizendo, ela volta para o ninho, ela volta para o ninho. Então, oro para que a gente consiga propor uma igreja menos engaiolada e mais libertadora. É isso que eu mais desejo. Educação, educação, educação. Se educação muda uma nação, educação pode mudar uma igreja, pode mudar uma família. Então, pais e mães que investiram e investem nos seus filhos, não somente nos seus filhos, mas em vocês mesmos, né? Façam isso, façam isso. Né? Principalmente educação cristã, valores, conceitos, princípios, né? Enfim, louvado seja Deus por isso. Para nós encerrarmos esse primeiro momento, né? O segundo momento é um pouco mais rápido, mas esse primeiro momento, tentem responder aí enquanto eu vou tomar uma aguinha. Tentem responder essas duas questões aí no chat. Você tem buscado se aperfeiçoar em conhecimento? Como tem feito isso? Coloquem aí qual o último curso que vocês fizeram, qual a instituição, né? E segundo, quando foi a última vez que você compartilhou e educou alguém sobre a mensagem do Evangelho? Assim, qual é o nome da pessoa? Coloca aí o nome da pessoa que você tem intencionalmente escolhido para gastar o seu tempo. Coloca aí, por favor, até porque Deus nos chamou para discipularmos, para discipular pessoas, tá? Então, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Continuando, gente. Aí a galera colocando. Amém. Eu comecei mais uma turma do Alfa, né? Já fazem 2 semanas. Impressionante, né? Como que a gente aprende. Eu vou na ideia de que vou ensinar no Alfa. É impressionante como a gente aprende. Isso. Muito bom. Alfa, Dizescope, muito bom esse curso de Dizescope, viu? Nosso amigo Douglas Gonçalves. Quero trazer ele na DAI. Ele já falou para mim que vai vir, só estou combinando com ele o dia. Vamos que vamos então, gente, sem perda de tempo. Antes da gente mudar o assunto, alguém tem alguma pergunta? Coloque aqui no chat sobre educação, sobre o que nós falamos. Tem alguma coisa que ficou alguma ponta solta? Pastor, essa questão de disciplinar com a vara, como diz na Bíblia, acredito que em Provérbios, o que seria? E qual o sentido para os dias de hoje?
É um versículo que incomoda, é aquele versículo pedra no sapato, que, que querendo ou não querendo, não é mais um politicamente correto, né? Agora, a gente precisa compreender todo o contexto, né? Como vocês bem sabem. Então, se há 30 anos atrás tomar havaianada no bumbum era comum, não é isso? Quem nunca tomou havaianada aqui que há 30, 35 anos atrás que atira a primeira pedra? Ok? Esse texto citado, a gente está falando de, no mínimo, vamos lá, no mínimo 3.000 anos atrás. Gente, vara era chocolate no sundae do McDonald's. Entende? Então, é complicado a gente fazer essa transposição. O negócio é o seguinte, eu acho que o grande conceito é porque tem um termo na teologia, eu não posso me estender, porque senão eu fico muito... a gente perde talvez muito tempo nisso. Mas tem uma palavrinha na teologia que a gente chama de querigma. Ok? Eu vou escrever aqui. Querigma. Essa é uma palavra no grego. Então, todo estudante da Bíblia, todo teólogo, todo pastor, todo pregador, ele tem que compreender o querigma da mensagem bíblica. Então, a palavra é: o conceito da vara está na vara? Não. O conceito da vara está na pedagogia. Então, a vara, naquele momento, poderia e foi a vara mesmo, como era a havaiana de muitos avós e tios há anos atrás. Mas a mente das pessoas mudou. A minha geração era a geração que... Vamos lá, vai. Eu chegava para o meu pai falava assim, faz aquilo, Rodrigo. Aí eu falava assim, pai, por quê? Aí meu pai dizia, vai lá, faz. É a minha geração. Não lembro do meu pai dando uma aula de escola bíblica para me explicar por que eu tinha que fazer algo tudo. Não. Vai lá, filho, vai lá, vai lá. A nossa geração, Davi, Lolo, se eu falo assim, não, Lourenço, ele vai falar assim, por quê? Aí eu falo, não, vai lá, Davi. Não, pai, por quê? Me explica. As gerações, elas estão mudando. E a gente olhar um texto de 3.000 anos para trás, a gente precisa entender o querigma. Então, o querigma desse versículo, Luiz, é que não pode faltar correção. E vai ter que ter a habilidade de ser uma correção efetiva dentro do processo geracional e pedagógico, né? Então, qual é o querigma? Porque senão, eu vou pegar a faca e vou cortar a cabeça de todo Golias, do meu patrão, da minha tia, do meu avô. Mas qual é o querigma da história de Davi? Entende? Em outros termos técnicos, ou em outro termo técnico, a gente não pode olhar apenas a narrativa da história bíblica, a gente tem que compreender a metanarrativa, o que está por trás, o pano de fundo do texto bíblico, senão a gente fica doido. Certo? Não sei se respondi ou se... Então, assim, não sugiro pegar vara. Eu acho que falar é uma boa vara, até porque uma palavra bem falada machuca mais do que uma vara bem dada. É só saber usar as palavras. Com certeza vai corrigir muito mais do que uma havaiana. Vamos lá. Maurício, pastor, posso comentar? Deixa eu só te achar aqui, Maurício. Maurício é um dos nossos professores do college. Era só um minutinho. Peraí, achei você, Maurício. Peraí. Vê se você consegue agora, Maurício. Vai lá. Pronto. Graças a Deus, gente. Espero que vocês estejam bem, pastor. Tudo bem, pastora? Até bacana, pastor, essa fala da vara, né? A gente só muitas vezes entende e é ensinado que a vara tem esse paralelo com correção, mas
Se a gente traz ela para o hebraico, essa palavra vara, que significa shebet, ela também pode ser traduzida como orientar, como caminhar junto. Então, a vara não necessariamente é no sinônimo de batida, né, de castigo, mas quando ela é traduzida, e até mesmo em Provérbios 29, quando aparece essa palavra, ela é traduzida como orientação, caminhar junto, guiar. Então, é legal a gente entender o contexto da fala do autor, que nem sempre é batida, nem sempre é cajado, nem sempre é, é dor, mas para o judeu, ele entende que é orientação, é caminhar junto, é guiar. Maurício. E vai de além que a gente estava falando da educação, né, de caminhar junto. E Maurício, me corrija se eu estiver falando besteira. Quando a Bíblia vem dizer a tua vara e o teu cajado me consola, é muito doido. Porque a vara e o cajado, para a ovelha que é rebelde, ela trabalha de um jeito. Para a ovelha que é mansa, ela trabalha de outro jeito. Né? Então é muito doido, né? Porque vai de acordo também com a resistência da ovelha, com a resistência da gente, né? Então, obrigado, você só somou. Quer complementar mais alguma coisa? Não, tranquilo, mestre. Pode tocar. Engraçado, né? O Maurício sabe grego, sabe hebraico, sabe de Bíblia, está aqui estudando com a gente, né? Engraçado, né? Agora tem uns pés de rato, com todo respeito. Pé de rato posso falar, né? Com todo respeito. Que fica nessa. Né? Eu não sei. Eu não acho que eu não aprendo muito no Zoom, não. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus, olha quanta coisa a gente está aprendendo. Em nome de Jesus. Vamos que vamos. Negócios. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, né? Infelizmente, a gente tem essa ideia da vida espiritual e da vida secular. A ideia lá que a gente falou na semana passada, alguns trabalhos são sagrados e outros não tão sagrados assim. Tirando os trabalhos profanos, que a gente conceituou na semana passada também, a gente tem que entender que nós somos seres integrais e tudo que a gente faz é espiritual. Né? Olhem só, o trabalho foi estabelecido por Deus pelo nosso benefício. Muita gente pensa que Deus inventa o trabalho como fruto da queda. Não é? Tá, abre a Bíblia para a gente aí, por favor. Tem gente que pensa assim, não, Adão e Eva, antes de caírem, eles não trabalhavam, eles ficavam comendo cachorro-quente o dia todo, iam correr. Não, gente, o trabalho, ele já foi, entre aspas, protocolado por Deus antes da queda, né? O trabalho não é fruto da queda, é resultado da criação. Isso é uma frase do John Stott. Quer ver? Provando isso. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Olhem só. Foi? Olhem só. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Isso aqui é antes da queda. Então, infelizmente, depois da cultura greco-romana, a gente tem essa dicotomização, o que é sagrado, o que é secular. Gênesis 19 e 20, tá? Coloca pra gente aí. Gênesis 19 e 20. Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse, e o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Gente, se dá nome para todo o reino animal não é trabalho, eu não sei o que é trabalho. A gente fica inventando nome. Ah, Deus que revelava para o cara. Tá bom, então tá. Mas era... Imagina tá difícil essa palavra, hein? Protocolar isso. Imagina o Excel de Adão. Sem papel, sem nada. Que não... Gente, a gente tem que imaginar que o Adão é homem da caverna, sim ou não? É um homem da caverna, gente. Não tinha telhado, não tinha nada. É um homem da caverna. Vai morar onde? Ele morava dentro de alguma coisa. Dentro de uma pedra. Ou você acha que Jesus fez a cabaninha para eles? Deus, a Trindade, uma big house, Alphaville, no Éden. Tinha um Alphaville no Éden. Se não era debaixo da árvore, era dentro de uma pedra. Então é um homem e uma mulher que vivia dentro desse cenário. Não precisa ir longe, gente. É só você pegar como a história, e você pegar como Elias vivia, como Eliseu vivia. Já era precário. Imagine há 6.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Então, esses caras trabalhavam. Então, essa ideia de que o trabalho não foi algo estabelecido por Deus, não. Aonde eu trabalho, não. Lá eu não posso ser cristão, lá eu tenho que ser profissional. É mesmo. Você tem que ser um cristão profissional. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa dizer o seguinte: eu não contrato mais crente, porque todas as vezes que eu contratei crente, eu só me lasquei. Uma ou duas. Primeiro, ou você é um azarado, que eu não acredito. Segundo, ou você não sabe recrutar, né? Ou terceiro, crentaiada atrapalhada mesmo. Agora, da mesma forma que eu ouço esses patrões falando isso, eu também ouço muito crente dizendo que se for para ter aquele patrão crente, eu também não quero. Ou seja, a gente não pode ficar demonizando. Tem crente atrapalhado, mas tem crente honesto. E a gente tem que fazer, sim, do nosso ambiente de trabalho um ambiente missionário. Gente, o Billy Graham dizia isso. Abre aspas para o Billy Graham. Ele dizia o seguinte: o dia que as pessoas compreenderem que o mercado de trabalho é o maior campo missionário, a gente vai poder fazer uma revolução através do evangelho. É só fazer uma conta. Se uma pessoa trabalha 8 horas por dia, vezes 5, vamos dizer que ela trabalha só 5 horas por semana. Desculpa, 5 dias na semana. Eu estou falando de 40 horas trabalhadas. 40 horas na missão é muita coisa. Tanto que alguns teólogos vêm dizer que... Vocês conhecem a tal da janela 1040? Aquele lugar no mapa onde o evangelho não está muito presente, sim ou não? Mas muitos estão dizendo que tão importante quanto a janela 1040 é a janela 8x18. É aquela que você entra às 8 horas da manhã e sai às 18. Tem janela melhor para fazer missão? Não estou falando para você ser um proselitista. Não estou falando para você ficar falando de Deus o dia todo. Não, seja como Esther. Seja como Esther. Eu volto a dizer, talvez seja o texto que eu pregue domingo. A vida de Esther. O livro todo de Esther. Deus não está lá. Falamos isso semana passada. Então, que tal sermos Esther no nosso campo de trabalho? É muito importante a gente compreender que a janela 8x18, 8 horas da manhã até as 18 horas, é uma grande janela para a gente fazer missão. E precisamos ser intencionais nisso, né? Então, como que a gente compreende isso? Apenas 2 princípios. Primeiro, Deus nos dá habilidades profissionais e um chamado. Vou pedir para Tá colocar aí para a gente, amor, Efésios 2, versículo 10. Efésios 2,
Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Somos dotados de características, habilidades físicas, emocionais, mentais. Deus nos fez únicos e nos deu diversas habilidades para cumprirmos o nosso propósito. Aquele que fala bem, o faz porque Deus assim o quis. Tem pessoas que têm facilidade com números, com negociações, com tecnologia. Não somos bons porque nos esforçamos apenas. Somos bons porque Deus nos criou assim. Isso não pode se limitar ao ambiente eclesiástico. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque somos criação de Deus, olhem só, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Não podemos deixar Deus de fora do trabalho, acreditando que somos responsáveis pelas nossas habilidades e sucesso, não, mas reconhecer que somos capacitados por Ele. Estamos trabalhando para Ele. Deus não comete equívocos, né? Trabalhamos onde trabalhamos porque Deus tem um propósito ali para nós. Um propósito para usar os nossos dons e nossos talentos. Último, não menos importante, precisamos compreender que o chamado não é um convite ao abandono de profissão, mas é o ressignificado dela. Eu acho lindo isso. O chamado não é um convite ao abandono da profissão, mas é o ressignificado dela. Eu amo isso. Amo. Mais que McDonald's. Eu amo isso. Amo muito isso. Quando a gente pega o chamado de Pedro e de André, os dois irmãos, né? Na verdade, as duas duplas de irmãos, o André e o Pedro, o Tiago e João. Quando Jesus chama eles, vem dizer o seguinte, ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles não vão, Jesus não chegou para eles, não, eu quero fazer vocês Ubers. Não faz sentido. O que vocês são bons? E, gente, eu não vejo nesse texto nenhuma proibição de Jesus neles pescarem peixe. Jesus não fala, não, a partir de agora vocês só pesquem homens, tá? Não mexam em... Gente, eles precisavam comer, esses caras eram pescadores. A gente tem, às vezes, a ideia de que eles ficavam 24 horas com Jesus. Não. Eu tenho uma tese, eu não sei se o Maurício concorda comigo, mas eu tenho uma tese que Jesus, ele tinha horário comercial. Sabe? Ele tomava café da manhã, ia trabalhar, né, fazia a missão dele, depois ele voltava para casa. Jesus não é esse missionário que sai 5 da manhã e fica... Não. Então, muitas vezes a gente percebe Jesus indo para o deserto orar. Muitas vezes Jesus quer ficar sozinho. Você acha que o Pedro vai ficar fazendo o quê? Olhando para a esposa dentro de casa? A esposa dele dá uma coça nele, vai trabalhar, ele ia pescar, meu. Pegar peixe. Então, eu acho lindo isso e a gente precisa compreender. Você que é Uber, Deus não quer que você abandone o Uber para ficar lá comigo, dentro da igreja. Não, eu preciso largar o Uber, porque Deus me chamou e eu preciso ir para a África. Ei, não. Se Deus chamou, e vai. Mas, na maioria das vezes, Deus só quer que você pegue o Uber e ressignifique para a missão. Como que você pode usar o Uber como uma ação missionária? Talvez um folhetinho. Talvez quando o cliente entra, você coloca a iMusic. Entende? Então, o chamado não é um convite ao abandono da profissão, mas ao ressignificado dela. Você que trabalha com TI, ei, já parou para pensar que você pode trabalhar no nosso time de mídia da igreja? Já parou para pensar a respeito? Ou você vai ficar... Né? Ah, não, se eu trabalho com TI na empresa e aí eu vou ter que trabalhar com uma coisa que eu não gosto dentro da igreja.
Gente, não faz sentido algum, por isso que a gente tem um CDV, para tentar fazer com que você faça para o reino de Deus aquilo que você já faz secularmente. Gente, se eu não fosse pastor, eu ia trabalhar com a fala do mesmo jeito. Eu ia ser palestrante, talvez ia ser coach, ia ser professor, alguma coisa eu ia ser nessa área da comunicação. Entende? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? E aí eu termino com uma... Né? Falei demais pro meu tamanho hoje. Eu até vou ler aqui, que eu acho melhor ler. Olhem só. Um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que deveria fazer para servir bem a Deus. Ele talvez esperasse o conselho de fechar a sua sapataria e tornar-se um pregador do evangelho como Lutero. Porém, Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Você já está fazendo missão. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Se você for competente e honesto, você já corre um grande risco de ser uma bomba no inferno. Seja bom naquilo que você faz e seja honesto. Não coloque à venda o seu caráter, a sua honestidade. Então, faça um bom sapato. Cobre bem. Com certeza, você já está fazendo uma grande missão. Então, se a janela 1040 é muito importante, a janela 8x18 também é muito importante. Você tem 40 horas, no mínimo 40 horas semanais trabalhando, contra 1h15, 1h20 dentro da DAI. Tem muita hora aberta para você poder ser honesto e fazer um bom trabalho. E eu termino com um texto que eu não sei se eu coloquei aqui, acho que eu coloquei, né? Acho que eu falei logo no início, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Espera aí, quer ver? Talvez eu pensei em colocar esse versículo. Ah, não, olha só, eu falei, mas vale a pena a gente ler novamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Então, tudo que eu faço na minha vida, tudo que vocês fazem, seja de fato para a glória de Deus, né? Vamos lá, para a gente terminar. Quais outros exemplos de trabalho você encontra na Bíblia? Vamos lá. Coloquem aí. Pensem nos patriarcas ou nos profetas. O que vocês acham que a gente encontra de profissão? Marceneiro, carpinteiro, fazedor de tendas. Vamos lá, vamos ver se eu sei todas, né? Marceneiro, carpintaria, Jesus. Fazedor de tendas, Paulo. Médico, Lucas. Oi? Mateus era cobrador de impostos. O José era administrador no Egito. Baita administrador. Davi, governador. Agricultor, lavrador de terra, costureira, pescadores, escultor. Como que ele chamava? O Bezalel, ajudante de Moisés. O cara era um baita de escultor. Comerciantes, cozinheiras, Marta que o diga, ferreiro, copeiro, dentista. Eita, na Bíblia, lascou. Agora não sei. A Tati é dentista. Você conhece alguém que tirou dente na Bíblia? Músico, pastor de ovelhas, escriba. Vamos lá. Quem sabe o que Amós era? Boiadeiro.
Boiadeiro. E é muito doido chamado de Amós, né? Porque ele está no meio dos bois, das vacas. E olhem só, posso falar uma coisa? Vocês acham? A gente é muito Nutella. Ei, pastora Vera, a gente é muito Nutella. Se eu falo alguma coisa no púlpito, as pessoas às vezes ficam ofendidinhas. Deus pega a boca do Amós e as esposas dos corruptos também estavam se corrompendo. Amós abre a boca e diz assim: vós, vacas de Bazã, se convertam. Imagine se eu chamo uma irmã de vaca hoje. Sangue de Jesus tem poder. Se eu chamo um irmão de boi, se eu chamo uma irmã de cobra, percebe, ó, todo mundo escandalizado. Imagine o Amós. Tá amarrado, hein? Costureira. Costureira é aquela que, oh meu Deus, a Dorcas, né? Aqui, uma das responsáveis pela igreja de Filipos. Boi é fogo. Copeira Dorcas, exato. É isso. Então, olha só, gente. Quem Deus usou na Bíblia que não trabalhava? Deus não tem prazer em sem vergonha que fica acordando meio-dia e vai dormir 8 da noite, hein? Deus, ele tem prazer naqueles que trabalham. O trabalho é uma bênção. É uma bênção. Até prostituta, né? Tem na Bíblia. Não é isso? A Raabe. Depois ela se converte, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. A Débora juíza. Ó, se tem uma mulher, essa sim eu posso dizer, cabra macho. Era a Débora. Ó, ô mulher valente. É isso, gente. Percebam. Se você chegasse para Davi, se eu falar uma besteira aí do Antigo Testamento, Maurício, me corrige. Se você chegasse para o Davi e falasse assim para o Davi, o Davi da Bíblia, ok? O Davi, canta uma música religiosa. Sabe o que o Davi cantaria? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você chega para o Davi e fala assim, Davi, canta uma música secular. Sabe o que ele ia cantar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dentro da compreensão judaica, não existe essa dicotomia religião e secularismo. É integral. Então, acho que a gente perde muito quando a gente seculariza a nossa profissão. O que o apóstolo Paulo vem dizer? Eu termino aqui. Se é para comer, se é para beber, façam tudo para a glória de Deus. Por que ele usa a comida e a bebida? Porque são as coisas mais básicas da vida. Então, quer dizer o seguinte, das coisas mais básicas às coisas mais complexas, façam tudo para a glória de Deus. Verdade, Sheila. Trabalho de ser mãe não foi fácil, não. Certo? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Coloquem aí, vai. Eu gosto de perguntas. Você viu que pergunta boa que fizeram? O Mauricião arrebentou. Essas perguntas são boas, mano. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, Sérgio, manda ver. Pega leve, hein, Sérgio? Está em Gênesis. Ixi, lascou. Ainda bem que eu tenho universitário hebraico aí. Vamos ver. Pastor, está em Gênesis. Nada no contexto. Será que ele está escrevendo ainda? A respeito dos filhos de Deus que se encantaram com as mulheres. Sangue de Jesus tem poder. Senhor, me livra dessa pergunta, Pai. Vai tirando toda a pergunta do Sérgio agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a dúvida desse versículo. Ô Sérgio, essa pergunta, sabe que pergunta que você vai fazer? É se Adão tinha um umbigo, né? Você não me vem.
quem eram esses filhos de Deus. Maurício, se atreve? Nem eu. Universitário. Sérgio, isso realmente é, brincadeiras à parte, é um versículo muito delicado, né? Porque você pega uma narrativa mais secularizada, mais... Não é secularizada a palavra, desculpa. Não é secularizada, é mais mitológica. Boa. Você pega uma... Vocês se lembram daquele filme do Noé? Ok? Que todo mundo ficou brincando. Noé. À luz da Bíblia, aquele filme ele ficou bem distante. Mas, na verdade, poucos sabem que aquele filme não foi baseado na Bíblia. Aquele filme foi baseado numa mitologia hebraica, que não está na Bíblia. É mitológico aquele filme. Tem um monte de gente que ficou decepcionado. Eu vou cortar meu pulso. Foi intencionalmente feito dentro de uma narrativa mitológica. Hebraica, mas mitológica, né? Então, dentro das narrativas mitológicas e alguns textos apócrifos e tal, tem a ideia de que esses filhos aí, os filhos de Deus que o Sérgio citou, podem ser anjos, ou outros podem ser homens consagrados, outros homens que tinham dons especiais. Sérgio, com todo respeito, eu não tenho teologia e tanta bagagem para responder essa pergunta. Talvez não. Cobra para mim no meu WhatsApp, eu sei que você tem meu número, eu vou passar o contato do professor Ronald. Com certeza ele vai ter uma resposta muito melhor do que a minha para te dar a respeito disso, né? Enfim, a Sheila está perguntando como surgiu a cultura de secular e sagrado. Cultura greco-romana, né? Depois do Império Medo-Persa, chega o que a gente conhece como cultura macedônica, greco-romana. Ali começa essa questão do que é sagrado, do que é secular. Porque até os macabeus, a gente tem uma questão muito, muito integral, né? Religião, política, social, é uma coisa, tudo no mesmo núcleo, né? Aí depois, com a cultura greco-romana, tem essa questão do que é sagrado, do que é religioso, do que é profano, né? Pastor, me perguntam se tinha no começo da terra Adão, Eva, Caim e Abel. Como Caim casou? Com quem casou? Tinha outros povos. Sangue de Jesus tem poder. Também. O Lu, pede para mim que eu passe o telefone do Ronald. Em nome de Jesus. Todas essas perguntas, eu prefiro ter a humildade de saber que eu não tenho condições, né? Agora, quando eu falo do Ronald responder, ele vai responder teses. Maurício está pedindo para responder. Mauricião, vai lá. 1 minuto, você fecha? Vai lá, rapidinho. Gente, vamos lá. Pegando um gancho lá dos filhos dos homens, né? A gente tem 3 vertentes, e aquilo eu acredito que o professor Ronald também ele vai trazer porque são textos que realmente dão esse leque de abertura de possibilidades de interpretação, né? Então, a gente tem que pode ser anjos, a gente tem que pode ser filhos de Caim, né? Um dos termos que isso é usado, uma das interpretações, é usado em um livro apócrifo, tá? Então, para vocês ficarem cientes disso, tem um livro aí pseudo-apócrifo de Adão e Eva, onde coloca que pode ser os filhos de Caim, tá? E fazendo um paralelo nessa pergunta, gente, no começo, para o judeu, e isso também tem até os dias de hoje, para algumas famílias, casamento entre primos, tá? Eles são arranjados também, tá? Então, naquela época, era muito da cultura casamentos serem arrumados entre famílias. Então, eu acredito que acho que não tem problema nenhum a gente entender que é uma cultura diferente, a gente está num hiato aí, vou estar grande, tá? De 4.000 anos atrás. Então, era muito comum o que podia naquela época, hoje não é comum para nós. Casamento entre irmãos, entre primos, tá? Então,
só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto cultural, né? E aí as pessoas, né, Maurício, podem falar, mas caramba, só tinha Caim e Abel. Quem disse que só ficou neles? Uma que Abel morreu. Adão e Eva tiveram outros filhos. Então a gente pode, né, viajar. A Bíblia fala, né? Ó, a Bíblia mesmo fala que ele teve filhos e filhas. Exato. Se Jacó teve 12, imagine o que Adão não fez. Tadinha da Eva. Sangue de Jesus. Aí eu vou terminar, eu vou fechar aqui, vamos lá, tá? Pastor, temos visto ordens de prisão sem que haja crime tipificado nas leis. Como policiais podem cumprir a ordem das autoridades ou desobedecer e darem testemunho cristão? É uma pergunta delicada. Eu acho que vai muito da consciência e do quanto... Esses dias eu falei de um texto bíblico, né, quando Jesus ele fala para os policiais, façam o que é justo, né? Se aquilo que a lei... se aquilo que o governo está pedindo está indo contra os seus valores e princípios, tenta mudar de profissão, ou no mínimo mudar de, como chama, não é delegacia, é batalhão ou coisa do tipo, pedir uma transferência, né? Eu acho que existem muitas formas. O dia que a vida pastoral me machucar mais do que me frutificar, eu tenho que mudar de praia. Tem gente que era uma bênção até ser pastor, foi ser pastor, ficou bobo. Tem que fazer outra coisa da vida, senão vai perder a fé em nome de uma profissão, né? Pastor, eu sempre usei a palavra pentecostal como uma igreja mais barulhenta, porém fui corrigida dizendo que pentecostal seria igreja tradicional mais antiga. Fiquei na dúvida completamente, não. Igreja pentecostal, sim, é uma igreja barulhenta. É uma igreja onde o glória a Deus não é proibido, uma igreja onde o aleluia não é proibido. Agora, isso não é sinônimo de espiritualidade. Como eu disse, tem muitas igrejas barulhentas que Deus não está lá. Assim como existem muitas igrejas barulhentas que Deus está lá. Existem igrejas tradicionais que Deus... Agora, tem que tomar muito cuidado, porque é possível ser uma igreja tradicional pentecostal e uma igreja tradicional mais conservadora, né? Uma igreja mais... a palavra tradicional ela é clássica, né? Uma palavra muito genérica. Então, tem igrejas... Você pega esse Deus do Belém, é uma igreja tradicional pentecostal. Como você pode ter uma igreja presbiteriana, que ela não é pentecostal, mas também é tradicional. Tradição, classicismo, tem a ver com coisas que invadem o tempo e o espaço, né, e permanecem vivas. Então, eu acho que eu não estava errado quem te explicou que a igreja pentecostal é mais barulhentinha assim. Agora, não são loucos gritando. São pessoas que sabem do porquê estão glorificando. Agora, tem igreja penteca que você olha e fala, meu Deus, o cara é tudo doido. É verdade, também tem. Então a gente não pode generalizar tudo, né? É isso, gente. Pensa viver mais de 800 anos. Quantos filhos cada um gerou? Meu Deus do céu. Não ia ser mulher nesse tempo, não. Já não sou hoje, imagine lá atrás. Você é doido. Certo, dona Tati? Amém? Daqui a pouco a gente tem mais uma reunião. A gente precisa terminar agora. Você ora por nós? Deus abençoe. Obrigado aí pela companhia de vocês. Vamos orar. Vamos orar, gente. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse estudo maravilhoso, onde podemos sentir a tua presença, cada um da sua casa, mas que bom, Deus, que o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, mas o Senhor está em cada lar também. Obrigado por tanto conhecimento, que a gente possa guardar no nosso coração esse conhecimento para não errarmos mais contra ti. Nos ensine a cada dia, nos abençoe como igreja, também te pedimos para que o Senhor dê uma noite de renovo, renovando as forças dos teus filhos e filhas para um dia abençoado amanhã, de serviço, que eles possam realmente fazer aquilo que nós aprendemos aqui, usar da sua profissão como uma forma de missão também, que eles possam ser bons educadores também, da sua família e de todos aqueles que passarem pela vida deles. É isso que nós pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Não, eu já vou agradecê-los e dar a bênção apostólica. Obrigado, Deus abençoe. Aqueles que conseguiram fazer a inscrição, a gente se vê domingo.
E uma notícia boa, um spoiler bom aí, a partir de setembro a gente vai para 3 cultos, tá? Então a gente vai ter mais possibilidades de acolher vocês em horários diferentes, tá bom? Deus abençoe. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe. Valeu.